Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje, de sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e a gente viu uma alta do dólar ao longo das últimas semanas e as pessoas estão com um certo receio. Será que vale a pena agora sim comprar dólar e migrar para o exterior? Será que o dólar está caro, sim ou não? E a gente vai fazer alguns cálculos nesse vídeo de hoje para tentar precificar se o dólar está caro ou não, ou se ele está barato e ele deve cair, por exemplo, para R$ 3, como o ministro da Economia falou alguns meses atrás. Então, curtam já o vídeo, se inscrevam no canal e depois da vinheta a gente já começa. Bom, antes da gente começar aqui os cálculos em si, eu acho que é importante a gente contextualizar as situações, né? Primeiro, é importante a gente ter uma ideia do que é o dólar, né? O que é o câmbio, né? O câmbio nada mais é do que uma forma, né, que as pessoas conseguem igualar o poder de compra em diversos países, se vocês pararem para pensar. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar um trabalhador brasileiro. Ele ganha um salário e ele tem um poder de compra determinado no Brasil. Né? Enquanto isso, tem um outro trabalhador americano, por exemplo, que trabalha nos Estados Unidos, ele ganha um salário e ele tem um poder de compra nos Estados Unidos. Tá? Como é que a gente consegue fazer a paridade dessas duas pessoas, desses dois poderes de compra de cada um deles? Você consegue fazer isso pela perda do poder de compra ao longo do tempo. E como é que é feita a perda do poder de compra ao longo do tempo? Pela inflação. É claro que os salários acabam tendo reajustes na maioria das vezes e que acabam compensando a perda desse poder de compra. Mas a gente está falando de moedas, né, e não de salários. Então a moeda em si, o real, ele não se valoriza. Se você pegou uma nota de R$ 100 no início do plano real e você guardou ela embaixo do colchão, por exemplo, R$ 100, hoje o poder de compra dessa nota é muito menor. Da mesma forma que se naquela mesma data você tivesse guardado uma nota de US$ 100, o poder de compra de hoje é muito menor. Aí eu pergunto para você, qual das duas notas perdeu mais valor no tempo? O dólar ou o real? Eu acredito que a maioria das pessoas, se não todas, responderam que é claro que a que perdeu mais poder de compra foi o real. E é por isso que a gente vê uma situação que o dólar só sobe no Brasil ao longo do tempo, né? Quando a gente pega janelas mais compridas. Bom, então para a gente começar aqui, eu acredito que a gente pode mostrar aqui no gráfico como é que funciona, por exemplo, o dólar contra o euro, né? E aí a gente tem aqui, por exemplo, tá, uma variação do euro contra o dólar. Eu não sei como eles chegam nesses patamares de 1980, 1985, porque o euro ele começou a ser vigente ali em 2002. Eu lembro de ter ido para a Espanha em 2000 e ainda eram pesetas, mas a gente consegue perceber aqui, ó, que ele fica mais ou menos constante ao longo do tempo. Não é porque a zona do euro é país desenvolvido e os Estados Unidos também é país desenvolvido. Não é, porque elas têm inflações similares. Tá? A inflação dos dois aqui são semelhantes. Tá? Se você pegar, por exemplo, de Israel, o shekel, e pensar lá, eu fui em 94 para lá e voltei em 2019, lá era 3 shekel para $1 e em 2019 era 3,50, por exemplo. Então, quer dizer, estava na mesma faixa também. No Brasil, isso não acontece. Tá? A gente está falando aqui, ó, dólar versus Brasil. Deixa eu pegar aqui, ó, US dólar Brasil real. Você vai ver que se você botar o longo prazo, o dólar sobe. Tá? E isso não tem a ver com o Brasil ser desenvolvido ou subdesenvolvido ou qualquer coisa do gênero. Tem a ver com o fato da inflação no Brasil ser maior do que a dos Estados Unidos. Então, a perda do poder de compra da moeda no Brasil é maior do que a perda do poder de compra lá dos Estados Unidos. E isso, quando você faz a paridade, aparece no dólar.
Então, partindo desse pressuposto que o dólar nada mais é do que a diferença entre a paridade das moedas e o poder de compra que elas têm, a gente consegue comparar, né, quanto o dólar deveria valer. Aí qual é o erro dos analistas? Eles pegam qualquer janela de preço. Então, se você, por exemplo, pegar esse preço daqui e começar a calcular, você provavelmente vai ter um resultado falso de quanto o dólar deveria valer hoje. Se você pegar a inflação variada daqui dos Estados Unidos, provavelmente o dólar deveria valer 15, 16 reais. Se você pegar esse ponto daqui, por exemplo, né, ou esse daqui, por exemplo, e você botar a inflação do período, você vai falar assim, cara, pô, o dólar deveria valer 3 reais. Provavelmente é isso que perdeu de poder de compra das duas, né, a diferença entre as duas. Então, qual é a única forma da gente conseguir calcular dólar e real? Foi exatamente no início da nossa moeda, que foi aqui. Tá? Julho de 1994, quando começou o Plano Real, que era a paridade cambial 1 para 1. Tá? Então, nesse ponto, a gente consegue trabalhar exatamente esse número. Tá? Na verdade, não é exatamente ali, ali é o 0, né? O 1 é aqui. Tá? Aqui é julho de 94, ele passou por uma redução aqui no início, e aí depois aqui passou pelo sistema de bandas cambiais, e aqui foi a maxi desvalorização do dólar inicial, aqui foi a crise do subprime, não, desculpa, aqui foi aquela crise da eleição do Lula, aqui foi a crise do subprime, aqui o impeachment da Dilma e aqui o Covid. Tá? Então ele cresce em pontos específicos. Tá? Se você parar para pensar, o dólar ele não sobe ao longo do tempo, ele fica parado ao longo do tempo. Ó, esse período aqui, ó, ele ficou parado. Esse período daqui ele está parado e pode ficar muito mais tempo parado. Ó, esse período todo aqui depois dessa alta ele ficou parado. Né? Esse período aqui ele também ficou parado, mas assim, quando que ele sobe? Ele sobe em determinados períodos de tempo porque é quando o mercado percebe essa perda de poder de compra. Tá? Então, agora sim a gente vai lá para os cálculos. Eu acho que já deu para o pessoal entender um pouquinho o que é cada um. E aí eu vou mostrar a planilha aqui para vocês. Ó, setembro de 2021 e ela vai até julho de 94. Porque não tem como ser diferente. Tá? Então começou julho de 94 a R$1 e terminou já em 89 centavos. Para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui a inflação pelo IPCA, peguei o IPC dos Estados Unidos, que é o índice de inflação dos Estados Unidos, porque como eu falei no início, lá o dólar também perde poder de compra. Tá? E eu peguei aqui o IGPM. Se eu quisesse botar o ouro aqui também, eu poderia, mas o ouro você tem uma manutenção maior ainda do poder de compra do ouro. Né? Lá não existe a desvalorização da moeda, por exemplo, do ouro. Então, aqui menor que zero. O que significa menor que zero? Quando a inflação foi negativa. Quer dizer, o IPCA no Brasil ficou negativo só em 14 meses de 326 no total. Tá? Nos Estados Unidos, 43 meses ficaram negativos. E o IGPM ficou 47 meses negativos. Você vê que o IPCA, embora ele suba menos do que o IGPM, ele tem uma volatilidade menor também. Quer dizer, ele não fica tão negativo, ele sobe bem aos pouquinhos, diferente do IGPM. Inclusive, o IGPM saiu essa semana e deu deflação aqui do IGPM, ao menos 0,64, por exemplo. Tá? E aí a gente tem a variação com relação ao IPC dos Estados Unidos. E aí a gente tem aqui que o IPCA, ele em média, tá? Ele é 0,41% acima do IPC dos Estados Unidos e o IGPM em média é 0,57%. Tá? Da mesma forma, a gente pode ver aqui quantas vezes é menor que os Estados Unidos ou quantas vezes é maior do que os Estados Unidos. Você vê que a grande maioria dos meses o IPCA, tanto o IPCA quanto o IGPM, são maiores do que a inflação dos Estados Unidos, e é isso que causa a desvalorização do real frente ao dólar por um período, né, constante.
né? Claro que isso vai mudar quando o Brasil não tiver essa perda do poder de compra. É isso que precisa ficar claro para vocês. Então aqui nessa tabela eu consigo perceber qual é o dólar que deveria ser pelo IPCA, e ele deveria ser R$ 3,77 calculado pelo IPCA, e pelo IGPM R$ 6,42. Eu tenho visto que a média entre os dois funciona bem, tá? E isso daria R$ 5,09 hoje. Você vê que ele até caiu por causa da deflação do IGPM, né? O dólar justo, entre aspas, de 5,12 caiu para 5,09. Você vê aqui que o dólar justo, nos últimos 2 anos, com essa alta da inflação, principalmente do IGPM, ele pulou aqui, ó, de setembro aqui, ó, 4,09 para 5,09. Foi uma alta bastante expressiva, uma das maiores que já tiveram aqui nessa série histórica. Tá? Mas em compensação no IPCA foi uma alta de 3,54 para 3,77. Abriu muito a curva por causa dessa alta do próprio IGPM. Então, a gente tem aqui o gráfico do dólar e a gente tem aqui um gráfico que é o que eu mais gosto, que é o gráfico acima-abaixo. Ou seja, quanto que o dólar está acima ou quanto o dólar está abaixo do que deveria estar. Então, em junho de 2021, por exemplo, bateu lá 4,97. E a gente ficou falando, pessoal, hora de comprar dólar, hora de comprar dólar, hora de comprar dólar. Estava aqui abaixo, né? Nos fechamentos de mercado, vocês viram, a gente reabriu até o Dica Internacional por causa disso. Bom, agora não é um momento ruim de comprar dólar, ele está 6% acima, não é algo ruim também. Tá? Lá no passado, a gente vê que quando você tem euforia de mercado, ou seja, entrou o Plano Real, o Brasil começou a foguetar, o Brasil foi bem. O dólar, ele negocia abaixo do valor. Vocês devem lembrar daquelas lojas Dollar Dreams, né? Dólar de tudo de 1,90, tudo por $1 e etc, que era R$1, né? Então você podia comprar qualquer coisa por $1, que era R$1. Então nessas lojas aí você via que o que estava acontecendo? Estava aumentando a importação de produtos, né? Então estava saindo dólar. Em compensação, o Brasil estava, né, trazendo, girando muito a economia. Então a economia estava crescendo muito e aí você conseguia fazer com que esse dólar se mantivesse em patamares bons. Então você tinha alguma inflação, mas o dólar ele se mantinha. E aí veio a crise lá do Lula, né, da eleição anterior dele em 2002, o mercado tinha medo até que ele guinasse para o próprio socialismo, e aí fez o dólar subir muito. Isso aqui é um pânico de mercado absurdo. Né, bater aqui 40% acima é um pânico absurdo. Da mesma forma como quando não aconteceu aquilo, aqui aconteceu uma euforia de mercado absurda também, que eram aquelas capas da Economist. Né? Então a gente tem aqui que quando chegou ali no final de 2020, depois do Covid, a gente viu aqui um pânico bastante grande. Mas hoje em dia não, hoje em dia ele está muito aqui na faixa. Tá? Então hoje a faixa do dólar ideal, segundo esses cálculos, seria R$ 5,10. Tá? Alguma coisa nesse sentido, que foi aquele 5,09 que a gente viu. Agora, não estranharia um dólar aqui a 3,77 e não estranharia um dólar aqui a 6,50 e pouco, sabendo que o IGPM agora deve ter uma deflação, então isso deve cair, tá? E o IPCA ainda deve subir, então deve estreitar essas bandas de novo. Normalmente você tem um alargamento desse, você tem um estreitamento. Então provavelmente a gente vai ver aqui um estreitamento para o 6 e esse alargamento aqui para o 4. Então a gente deve ver um dólar aqui entre 4 e 6, sendo que o dólar justo por esse cálculo, tá? Eu sempre estou botando justo entre aspas, R$ 5,09, tá? Com uma tendênciazinha aqui até uma queda disso, por causa dessa queda aqui do IGPM. Bom, gente, é importante dizer o seguinte, esse é o cálculo racional do dólar, tá? Agora, se perguntar qual a previsão do Daniel para o dólar para o ano que vem. A previsão do Daniel é o dólar, inclusive, passando os R$6, tá? Aí você vai falar assim, pô, Daniel, então por que você fez todo esse cálculo? Porque assim, uma coisa é você saber que o mercado não é racional, que o mercado é emotivo e que o mercado opera notícias.
Tá? E a gente sabe que a gente vai ter um ano complicado na frente, anos de eleições, acaba que normalmente você tem uma alta do dólar, principalmente quando você não sabe o que vai acontecer. Então, assim, eu já tenho uma vivênciazinha do mercado, então eu já sei que o dólar não segue planilha. Por isso que falam que dólar é cemitério de analista, né? Por quê? Porque o cara vai, faz um cálculo desse bonito e fala assim, o dólar tem que ficar 4,50. Realmente, ele pode cair para uns 5 ali, 4,90, 4,80 de acordo com a planilha Excel. Agora, a única coisa que a gente tem certeza é que o mercado não é uma planilha Excel. Né? Então, se tiver um medo, né, um pânico de mercado, quanto que esse dólar pode valer acima? Né? Quanto ele valeu lá no passado? Cara, ele valeu 80% acima, por exemplo, nesse período aqui. Eu não acho que vai chegar tanto, mas se chegar 80% acima de 5, a gente estaria falando de $1 a 9. Se ele chegar a 20% acima do que $1 de 5, a gente está falando de 6. Tá? Se a gente falar aqui de 40%, a gente estaria falando de $1 de 7. Tá? Euforia de mercado, que é essa parte aqui de baixo, eu acho difícil acontecer até 2022. Então eu tenho uma possibilidade pequena, tá, desse número aqui, tá, cair para uns 4,90, 4,80, esse que é 5,09 hoje. Tá, porque essa média aqui vai diminuir, principalmente porque o GPM deve dar alguma deflação. Tá? Mas a chance de ter euforia de mercado é mínima. Em compensação, a chance de pânico de mercado é enorme. Então eu pego e eu mesmo, de forma subjetiva, coloco um ágio nessa situação. Então a nossa visão aqui é de dólar em torno de 6 a 6,50, dependendo do que seja ano que vem. Mas assim, o dólar justo calculado por planilha, hoje ele vale R$ 5,09. Tá? Bom, é isso. Abraços a todos, bons investimentos para vocês. Se vocês me perguntarem assim, Daniel, então vale a pena segurar e não comprar dólar a 5,42? Aí a minha resposta é sempre a mesma, né? Você precisa ter uma alocação estrutural. Eu estou disposto a botar 15% do meu capital no exterior, alocado em ativos que estejam indexados ao dólar. Você vai ter 15% do teu capital. Se hoje a tua alocação estiver certinha e você tem um aporte lá extra maravilhoso de 50 mil reais, você vai pegar 7.500, que é 15%, e vai colocar no exterior. Simples assim. Eu quero botar 15% no exterior, mas eu ainda estou com 12. Você vai pegar esse aporte maravilhoso de 50 mil reais, vai ver qual é a diferença para chegar no 15 e você vai aportar no exterior. A diferença você vai botar mais 15% no exterior. É simples assim. Você não tem que ficar achando se o dólar vai subir ou cair. Você pode ter uma base, igual eu tenho, uma base para eu poder, né, entender um pouquinho mais sobre a situação, mas eu não faço investimento baseado no meu achismo. Tá? Essa eu acho que é a grande diferença. Enfim, gente, esse é o recado que eu queria passar. Abraços a todos, bons investimentos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.